Eu tinha apenas 15 anos quando isso aconteceu. Foi em 1998. Nunca afirmei saber 100% do que aconteceu naquela noite, mas essa experiência está em minha mente desde então. É como se fosse um pesadelo. Estávamos em um acampamento, a cerca de 2 horas a sudeste de Knoxville, no Tennessee. O lugar era incrivelmente pitoresco. Fazíamos essa viagem algumas vezes por ano, antes e depois dessa minha experiência. Ficou combinado que meus pais dormiriam no trailer e eu na barraca, porque pensei que assim seria um acampamento de verdade. Era a primeira noite por lá, em um fim de semana prolongado. Talvez fosse 1 ou 2 da manhã. Quando acordei, eu ouvi um som bem estranho. Era como gemidos abafados, misturados com uma tagarelice muito rápida. O som era incrivelmente rápido, suspirando e gemendo entre essa fala veloz, que me parecia mais com sílabas do que com palavras. Eu não fiquei acordado por mais de alguns segundos, antes de começar a me mexer. Como uma forma de segurança, acabei não abrindo a barraca com o zíper. O tecido ao longo do zíper estava amassado e era mais fraco, e acabou rasgando. Assim que houve uma abertura grande o suficiente, a tagarelice se transformou no que eu diria parecer muito com um relincho de cavalo. Nunca fiquei tão assustado na minha vida como estava naquele momento. O meu estômago revirou. Era como se estivesse em uma montanha-russa. Logo me escondi dentro do saco de dormir, cobrindo minha cabeça e apertando com força. Tentei me enrolar no formato de bola, quando de repente, essa coisa entrou na minha barraca. O cheiro daquilo era horrível. Era como frango velho e quente no lixo. Sei o quão louco isso pode parecer, mas ele estava bem em cima de mim. Não havia muita pressão sobre meu corpo, então ele devia estar de 4 ou se apoiando nos cotovelos. Ele usou o que ainda chamo de mãos para sentir minha forma no saco de dormir, pois estava completamente enrolado no saco, desde o momento em que ouvi aquele som assustador. Cobri meu rosto, e então não vi mais nada. O tempo todo, lembro-me claramente que o toque ficou ainda mais suave quando chegou no meu rosto. Assim que aqueles dedos chegaram no meu queixo, ele relinchou novamente como um cavalo e começou a falar bem rápido, assim como antes. Lembro-me que ele ficou cheirando o meu rosto através do saco de dormir e esfregando o material contra a pele ou seu cabelo. Parecia que ele respirava através de uma parede de ranho pelo nariz. Não sei por que não gritei antes, mas naquele ponto eu comecei a gritar, absolutamente desesperado. Já haviam se passado mais de 15 segundos desde que ele havia me acordado. Pode ter sido até menos, mas depois disso, ele fugiu. Ouvi a porta do trailer se abrir, e então meu pai gritou: "Ei!" Não sei se ele se virou dentro da barraca ou deu a ré, mas é incrível que nunca tenha pisado em mim. A barraca não era grande, o que tornava tudo ainda mais assustador. Pensando no passado, ele me tratou com muita ternura. Era como se eu fosse importante ou valioso para aquilo. Agora, aqui é onde a história fica bem sinistra. Meu pai não achou que fosse grande coisa. Lembro que ele ficou bastante surpreso por eu não querer passar o resto da noite na barraca, ou em qualquer uma das noites seguintes. Ele disse que era apenas um cachorro grande e velho, não apenas com base na minha história. Ele disse que viu algo fugindo, um cachorro grande, velho e bem magro, que cheirava muito mal, talvez atraído pela carne seca ou comida que eu tinha. Meu pai insistiu que ele estava apenas cheirando o meu rosto, assim como os cães fazem. Perguntei a ele que raça era aquele cachorro.
mas ele disse que não sabia. Se ele realmente viu, como é que não sabia que tipo de cachorro que era? Não acho que ele realmente tenha visto um cachorro. A luz do lado de fora do trailer era meio que inútil, pois brilhava direto no pequeno toldo. Se o toldo estivesse abaixado, a luz apenas iluminava a tela. Bem, havia se passado uns bons 3 ou 4 segundos entre o momento em que gritei e que meu pai abriu a porta e gritou. Isso foi tempo mais do que suficiente para que o que quer que fosse ficasse fora do campo de visão do meu pai, ou pelo menos fora da luz. E aqui está a outra parte preocupante. Meu pai sempre se interessou por coisas sobrenaturais. Ele fala de Artbel como se fosse uma divindade religiosa. Então, não entendo por que ele não estava convencido de que era apenas um cachorro. Não acho que fosse um cachorro, até hoje. Nenhum cachorro pode rasgar uma barraca assim. E nenhum cachorro tem mãos como de uma pessoa. Além disso, estive perto de cachorros grandes e fedorentos a vida inteira. E aquilo não era cheiro de cachorro molhado. Lembro-me de sentir isso me cobrindo completamente com seu corpo, sem realmente colocar qualquer peso sobre mim. Se é que isso faz sentido. Além disso, lembro-me de sentir lábios e mãos. Nunca mencionei isso para meu pai sem que ele risse de mim, como se eu estivesse ficando louco. Uma vez, enquanto dirigíamos juntos, vimos uma senhora passeando com um cachorro bem grande. Meu pai cobriu meus olhos e então começou a gritar. Não olhe, é o pé grande, filho. Ele sempre repetia esse tipo de brincadeira. Se um cachorro grande aparecia na TV, ele me olhava com um olhar de preocupação. Era só para me provocar. Talvez isso me magoe, porque provavelmente eu poderia convencê-lo de que o filme Pé Grande é baseado em eventos reais. Honestamente, se isso tivesse me atacado, teria sido menos traumático na época. Olhando para trás, lembro-me de sentir que aquilo me tratava como se eu fosse precioso, muito importante. Ainda sinto arrepios desde a primeira linha disso. E essa é minha história, e vou persistir nela. Aquela criatura poderia ter reconhecido a forma do saco de dormir e o cheiro de um garoto de 15 anos, e se convencido de que ele era seu, e reagido com a mesma ternura que uma mãe ao perder o seu bebê. É difícil argumentar contra essa lógica, mas hoje agradeço por aquilo não ter feito algo pior comigo. Pois pensem bem, ele poderia facilmente me destroçar, sem que meus pais ouvissem. Mas ao invés disso, ele me tratou com ternura e amor. Boa noite, Sam. Novamente quem escreve sou eu, o Roger. Há poucas semanas mandei o relato do cão da Tucunduba e disse que enviaria um outro relato, do lobisomem que levou o filho do amigo do meu avô. E cá estou eu para cumprir com minha palavra. Bom, essa história me foi contada por meu falecido avô e também pelo amigo dele, que teve o filho levado por um lobisomem. Como dito no relato anterior, meu avô nos contava muitas histórias, e de companhia ele tinha um amigo chamado Manel, popularmente conhecido como Manel Preto, já que o mesmo passava o dia todo na caieira de carvão e voltava para casa todo encardido por causa do trabalho.
mas a gente chamava ele de Manelzinho, pois ele era bem baixinho. O Manel era muito amigo do meu avô, e quase todo santo dia ia até a casa dele e ficava numa prosa até umas horas. E numa dessas suas idas, ouvimos sua triste e macabra história, que me deixou sem dormir por muitas noites. O Manel tinha 7 filhos, mas como dito por ele, eram 8, pois o caçula da família havia sido levado por uma criatura, que se foi com ele e nunca mais voltou. Ficamos bastante assustados só de ouvir aquilo, e então ele começou a falar. Eu me casei em 1932. Tinha 17 anos na época. A minha esposa Maria estava grávida do nosso primeiro filho. Com isso, arrumamos uma casa para as bandas do Madeira e ficamos morando por lá até acontecer aquilo conosco. A vida ia muito bem, apesar dos pesares que passávamos no meio do nada. Mas ali a vida era boa para a gente. Após se passar alguns anos, eu já plantava em uma vazante e já criava alguns animais, sem contar que fazia carvão nessa época. Nesse tempo, já contávamos com todos os filhos, que eram 8, sendo que o caçula tinha 7 meses e o mais velho 16. Bom, era abril de 1948. Nunca vou me esquecer dessa data, pois foi o ano em que parte de mim morreu. Eu era muito solícito com viajantes e pessoas que trabalhavam na roça, e muitas vezes levei amigo e até desconhecidos para almoçar na minha casa. Mal sabia eu que essa bondade seria o pior erro da minha vida. Certa vez, depois de uma forte chuva que caiu na região, um andarilho bateu na minha porta pedindo por comida. De pronto, pedi para a mulher trazer um prato de feijão com farinha e dei àquele homem, que comeu lambendo os beiços. Aquele sujeito, apesar de ser muito estranho, não me parecia ser uma pessoa do mal. Era tão magro que se viu os ossos da face. Fedia que nem carniça, mas era muito conversador. E nem me toquei que ali ele já estava pondo o seu plano macabro em prática. O homem perguntou se eu era o dono da casa. Perguntou dos meus filhos e que hora eu trabalhava. Inocentemente respondi tudo para ele. E quando já estava perto do anoitecer, o homem foi indo embora. Eu ainda ofereci estadia para ele naquela noite, mas o sujeito parecia apressado demais. Pegou uma mão cheia de farinha, uma rapadura que dei, e saiu rumo da estrada de terra que tinha perto da minha casa. E nem dei tanta atenção assim, pois nada tinha me acontecido. Então o tempo foi se passando, e depois de uma semana, um dos meus meninos amanheceu doente. O menino estava esmorecido, com os olhos fundos e sem comer nem beber. Temendo pela vida dele, eu fui até um rezador que tinha na região. Mas isso já era no fim de tarde, já começando a anoitecer. Nem me dei conta que minha esposa e meus filhos iam ficar sozinhos na casa. Mas ali, na hora da emoção, eu só peguei a carroça e saí. A viagem para a casa do rezador foi de 2 horas, tanto de ida como de vinda. Mas nesse meio tempo, já era tarde demais. Aquele demônio já tinha atacado a minha casa. Quando cheguei, a primeira coisa que ouvi foi a minha mulher chorando na porta. Eu corri de encontro dela e perguntei o que tinha acontecido. Mas pelo choque do momento, ela não me dizia uma única palavra. Mas foi quando vi a rede do meu filho rasgada que percebi o motivo do seu choro. Como ela não me falava nada, perguntei para o meu filho mais velho o que tinha acontecido. E ele me disse que num descuido simples, que ela deixou a janela aberta para entrar uma fresca. Aquela aberração entrou e carregou meu filho.
sem quase ninguém perceber. Quando soube daquilo, eu corri feito doido naquela estrada. Embreei no mato e fiquei gritando a noite inteira. Mas já era tarde demais. O bicho já ia longe com meu filho. Ainda procurei por ele no outro dia, porém não encontrei mais nada. Nem o meu filho, muito menos aquele demônio. Cheguei aí até a polícia, mas lá levei uns carão do delegado, que me chamou de mentiroso e me mandou registrar os meninos, que tava tudo que nem indigente, já que nenhum deles tinha a certidão de nascimento. Eu fiquei arrasado demais. Dor e angústia era apenas o que eu sentia, pois ninguém acreditou em mim e muito menos na minha família. E por anos afoguei o luto no álcool, sempre procurando pelo sujeito que bateu na minha porta naquele dia, pois ele, com certeza, era um lobisomem, e foi ele quem carregou meu filho. Eu vivi pelo Madeira por mais uns 3 anos, até que não aguentei de tristeza e fui para Juazeiro e registrei meus filhos. E logo depois vim morar aqui, e cá estou até os dias de hoje. E que sirva de lição para cada um de vocês. Dê um prato de comida, ofereça um café, e dê um copo d'água a quem lhe pedir. Mas nunca diga sobre sua vida a ninguém, pois não sabemos quem é amigo ou inimigo. O seu Manelzinho se encheu de lágrimas quando nos contou esse caos, que apesar de não ter tantos detalhes de como foi o fato, marcou muito em nossa vida, pois toda noite eu tinha um hábito de abrir a minha janela para entrar uma fresca. Mas depois que eu ouvi aquela história, eu ficava com calor, mas nunca mais abri a minha janela. Seu Manel faleceu em 1992, 3 anos depois do meu avô. Os seus filhos, que estão tudo velho hoje em dia, talvez ainda lembrem desse caso, do lobisomem que levou o filho do seu Manel. Boa noite.